Bom, acho que não temos como falar de outra coisa nessa aglomeração, a não ser os 80 anos do Pelé. E aí eu vou deixar para que vocês desfilem o repertório de vocês, porque eu sei que é vasto. Quem vai? Vai, Éboli. O Éboli, ele tava louco para falar de Pelé, gente. Louco. Vai, Éboli. Eu recebi 30 áudios aqui do Éboli. Eu acho, eu como brasileiro me sinto honrado e muito orgulhoso, né? De ter o Pelé como uma referência mundial. O Pelé, ele não recebeu todos os títulos, todas as honrarias à toa, né? Com números impressionantes, com momentos inesquecíveis, com atitudes dentro e fora de campo, um cara que conseguiu sempre, onde o Pelé estava, ele carregava junto com ele uma imagem de alegria, a imagem do futebol brasileiro, vitorioso. É lógico que, por ser tão destacado, né, muito se cobrava e sempre se cobrou muito dele um comportamento exemplar sem direito a falhas. Ele é um humano, né? Ele, lógico, cometeu falhas ao longo da vida, mas eu acho que ele cometeu mais acertos, e acertos que deram sempre muita alegria a quem gosta de futebol, a quem gosta de esporte, a quem entende a função do ídolo na sociedade. Eu acho que o Pelé sempre ocupou muito bem esse espaço e completa 80 anos de idade. Eu acho que é motivo, para mim, pelo menos, de muita alegria e tem que fazer muita homenagem. Eu estou aqui atrás, quem está acompanhando a nossa transmissão, aqui atrás tem uma camisa da Seleção Brasileira que eu enquadrei, e ela está autografada pelo Edson, com uma dedicatória muito carinhosa que ele me fez, e eu guardo isso como um troféu. É engraçado, Dudu, que ele bota assim, um forte abraço do amigo Edson, igual a Pelé. E no meio da camisa ele autografou Pelé. Menos mal. Eu guardo isso como um troféu. Foi dos dois. Do homem e do personagem. Temos aqui o que é um fã número 1 de Pelé, basicamente. O que você tem a dizer, Camila? Eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui pro meu lado, Tati, para contar uma história que é legal também. O Pelé tem uma filha que é extremamente engajada no futebol feminino, que é a Kelly Nascimento, que é a filha mais velha do Pelé, né? E ela mora nos Estados Unidos desde adolescente. Quando o Pelé foi jogar no Cosmos, nos Estados Unidos, ela se mudou com a Rose, que é a mãe dela, que é a primeira mulher do Pelé, e vive nos Estados Unidos desde então. E a Kelly Nascimento, ela é cineasta, né? E ela está produzindo um documentário que deveria ter ficado pronto até antes das Olimpíadas, mas tivemos toda essa pandemia, adiamento da Olimpíada, enfim, em que ela conta a história, né, da luta das jogadoras do futebol feminino. Ela que tem um cargo na FIFA também, ela é embaixadora do Global Goals World Cup, World Cup, que é um projeto que tenta, né, empoderar mulheres através do esporte, enfim. E esse documentário que vai chamar Mulheres Guerreiras do Futebol, que seria Mulheres Guerreiras do Futebol, agora é Guerreiras do Jogo Bonito, né? Ela fez uma mudança no nome, ainda não foi lançado, mas é um documentário que conta a história de algumas jogadoras do futebol feminino, e entre elas da Laís Araújo, que é uma jogadora que saiu do Brasil muito cedo. Ela é de uma das comunidades de Salvador. Ela foi descoberta pela Kelly, na verdade, por um cunhado da Kelly, que tem um projeto, que vem ao Brasil algumas vezes, nos Estados Unidos, viu a Laís, falou com a Kelly sobre ela, e a Kelly ajudou a Laís a entrar num clube universitário nos Estados Unidos, onde ela começou a carreira. E a Laís é muito crítica a toda a dificuldade que ela teve para se desenvolver no futebol feminino no Brasil. Já fez pedido para jogar na seleção pelo Facebook, na época que o Doriva era técnico das seleções de base. Ela acabou convocada, e hoje, nessa última convocação da Pia, a Laís teve a primeira convocação dela para uma seleção oficial, para uma seleção principal. Está treinando lá em Portugal, ela está jogando no Chipre, fez essa mudança, essa escolha para disputar a Champions League desse ano. Então, assim, é toda uma história que envolve a filha do Pelé, a Laís, a seleção brasileira. A filha do Pelé é a Kelly Nascimento. E não foi aquela que ficou lutando por reconhecimento, não? Essa é a do primeiro casamento, essa sempre foi inclusive com o pai à época para os Estados Unidos, quando ele foi jogar lá, né? E mora lá desde então, e tem essa importância na luta, entre várias outras lutas, mas também do empoderamento feminino e do futebol feminino. Então esse documentário deve ser lançado nos próximos meses, até o final desse ano, Tati. Bem legal. Professor Pasquale, quer falar algo sobre o Pelé? Claro que quero falar sobre o Pelé. Acho que de todos nós aqui, eu devo ser o único que viu o Pelé em campo. Você viu, Éboli? Não.
Não, tenho muita inveja de quem viu. Eu vi várias vezes o Pelé no estádio, né? E 3 vezes na Rua Javari, no estádio do meu time, do Juventus. Aquele gol, professor? Não, aquele gol não. Aquele gol aconteceu em 59. Todo mundo menos eu. Eu tinha só 4 aninhos, eu não estava lá. Pasquale não é todo mundo. Não. Mas eu estive em outro, engraçado isso, porque aquele jogo histórico do famoso gol do Pelé, que é refeito no filme do Massaíne, Pelé Eterno, com computação gráfica e tal, e os jogadores do Juventus que estavam na partida naquele dia, todos disseram que a reprodução do gol é perfeita, porque o gol foi aquilo mesmo e tal. Mas eu vi o Pelé na Javari 3 vezes, e tanto naquele jogo que eu não vi, quanto nas outras 3 vezes, o placar foi o mesmo. 4-0 para o Santos, vê se pode, né? Uma perseguição, uma maldição. E na Javari a gente vê o jogador a 3 metros, né? A gente vê o jogador. E depois na saída a gente vê o jogador ali, a gente conversa com o jogador sai do vestiário e do vestiário para a rua são 20 metros, nem isso, né? Então eu vi o Pelé na Javari 3 vezes e vi no Pacaembu, no Morumbi e vi no Maracanã, o último jogo dele pela seleção brasileira em 72 contra a Iugoslávia. Eu saí de São Paulo, peguei um ônibus, fui para o Rio de Janeiro com 2 queridos amigos. Nós fomos lá, veja como são os tempos, né? Como eram os tempos. Nós viajamos de madrugada, chegamos ao Rio no domingo de manhã e fomos ao Maracanã comprar ingresso, e havia ingresso para o último jogo do Pelé pela seleção brasileira contra a Iugoslávia em 72, 2-2 foi o placar. E eu tenho essas imagens absolutamente vivas na memória e 1 milhão de imagens de todos os jogos que eu vi pela televisão, dos gols e sobretudo dos não gols, que foram mais geniais do que os gols que o Pelé fez, sobretudo aquele contra o Uruguai na Copa de 70, que é um absurdo. Quando a gente é jovem, a gente faz cada coisa pelas coisas que a gente gosta, né? Faz bate e volta, vai trabalhar sem dormir. Eu fazia isso aí com show, não com futebol. Dudes, o que você tem para dizer do Pelé? Pouco a adicionar, eu queria mais ouvir o Pasquale, também o João Marcelo sobre, não que não queira ouvir a Camila e o Éboli, mas já falaram também. Só destacar que o Pelé sempre esteve à frente do tempo dele como atleta também, né? Era um cara que você via em campo, ele tinha muito talento, mas era muito forte, tinha um preparo físico muito bom, que também o permitia jogar em alto nível. E consciência tática também, não só talento por talento. Sabia o que fazer em campo, também do ponto de vista da organização da equipe. Por isso é um atleta completo. Atleta numa época em que nem todos os jogadores eram atletas. O João, eu sei que vai fazer uma relação musical, né, João? Eu posso fazer o que você quiser, Tatiana. Nossa, gente. Não, eu tô aqui te dando a palavra. O assunto é Pelé, discorra. Eu tô achando que você vai fazer uma ligação musical pro único time pro qual você torceu na vida, né? Sim, o Cosmos, né? Que quando o Pelé chegou nos Estados Unidos, ninguém jogava futebol quase. Quando ele foi embora, havia quase 30 milhões de pessoas jogando, na sua maior parte garotas. Eu lembro que quando a minha irmã Maria Rita foi morar nos Estados Unidos, era um esporte completamente dominado pelas mulheres, era um esporte feminino, né? E isso, ao longo dos anos, foi mudando. O que sempre me chamou a atenção no Pelé, amigos e ouvinte, boa tarde, é o lance do carisma que ele tem, né? O carisma, o professor pode me corrigir, do grego, o poder que vem de cima, né? Então o Pelé, a questão do campo eu não vou falar nada, né? Porque é o atleta do século, é o cara que inventou a camisa 10, inventou uma série de coisas à frente do seu tempo, concordo completamente. Mas existem questões dele ligadas ao cinema, ligadas à figura dele quando anda na rua, as imagens dele, ele parar guerras e tal, que transcendem, né? Nem o Michael Jordan, com toda a máquina de promoção, o soft power norte-americano, conseguiu algo similar, né? Então há passagens, eu vi outro dia o Sebastião Salgado, o fotógrafo, contando que foi cercado
por figuras lá na África e queriam matar ele, e ele levantou a mão e gritou: Pelé, Pelé. Tá passando um ônibus aí em algum lugar que não é aqui. E aqui tá passando um helicóptero. Pula, professor, pula! Pula nele, professor. João, esse ponto que você tocou é muito bacana, porque, de fato, né, as maiores celebridades, quando se aproximam do Pelé, parece que viram criança, né? O desejo, a coisa lúdica vem à tona. Eu lembro do Bill Clinton, quando esteve no Brasil, e ele fez questão de fazer embaixadinha de terno e gravata, quis fazer embaixadinha com o Pelé. Mexe muito, né, com esse encantamento, né? E não dá para explicar, por isso que porque eu usei o termo carisma, né? Porque, lembra, quando ele foi se encontrar... Bom, presidentes americanos quase todos queriam, né? Uma das coisas que moviam os presidentes era, bom, quero ser presidente dos Estados Unidos para mandar, para poder fazer isso e para encontrar o Pelé em algum momento, né? O Ronald Reagan apareceu e falou assim: bom, eu sou a pessoa desconhecida aqui, esse aqui é o Pelé. O Pelé é quase que um Mickey Mouse, né, do Brasil. É uma das pessoas que ajudou a construir a imagem do Brasil no mundo, ajudou a implementar o futebol. Uma boa imagem, mundo, né? Eu acho uma que boa sim, cara. Embora o Mickey Mouse não ganhe salário, né? E o Pelé sempre ganhou muito bem. E sacadas, tudo. Gente, dá para fazer, assim, 100 itens, né? Quando ele parou em 70 para amarrar a chuteira e parou, o mundo inteiro parou para ficar olhando aquela sacada, muito antes do Michael Jordan começar a usar tênis coloridos na NBA, ele parou o mundo para poder mostrar a chuteira do patrocinador dele. Enfim, eu já ouvi gente dizendo que se não fosse o Pelé não existiria o quarto homem de defesa, o cabeça de área, tudo isso foi inventado para parar o Pelé. Mas a questão extra-campo é incrível. John Huston, um grande diretor, falou: já trabalhei com muita gente, mas o Pelé é uma pessoa que você não consegue explicar. Ele é magnético, você fica olhando para ele, não cansa de olhar. A câmera ama o Pelé, e o Pelé tem uma passagem curiosa que ele desceu junto com ele tinha um escritório lá na Quinta Avenida, quando ele era funcionário da Warner, né? E ele desceu, tinha lá os Rolling Stones, tinha o Dustin Hoffman, tinha o Robert Redford, e eles desceram, o Robert Redford e o Pelé, né? Para começar, todos tinham um quarto de andar, ele tinha um andar inteiro dele, né? E aí ele desceu, e assim, as pessoas, nova-iorquino, né? Nada move, né? Nada tira um nova-iorquino da sua caminhada. E olharam para o Robert Redford, pediram 3, 4 ingressos, e o Pelé virou tipo uma confusão, ele teve que voltar pro prédio rapidamente. E agora, há menos de 10 anos, o Fantástico fez a mesma coisa. Aí falaram, né? O repórter duvidou e falou: poxa, Pelé, será que ainda hoje é assim? Ele desceu, parou, ficou parado lá, parado. Aí botaram o time-lapse, né, a câmera acelerada, e em 15 minutos parecia que estavam distribuindo bilhetes premiados, né? Então, esse carisma dele, esse poder que ele tem, acho que poucas pessoas ficaram tão bem numa caneca, num pôster, né? Então, tem o Gandhi, tem o Buda, tem o Mickey Mouse, tem tal. O Pelé é maior do que Jordan, que Jackson, que todo mundo, e nasceu no Brasil, um país que tem raiva de quem faz sucesso, um país racista, um país cheio de problemas, e mesmo assim ele ajudou a apresentar o Brasil ao mundo junto com a Bossa Nova, né? Quem inventou esse negócio todo de ser o número 1 e tal foi o Pelé. O Pelé é o cara. Demais. O trono nasceu para receber o bumbum do Edson Arantes do Nascimento, que é a única pessoa que não fica ridícula falando de si na terceira pessoa, né? Porque é realmente uma sacada também psicanalítica, psicológica dele, porque o peso do Pelé quebraria as patelas, a coluna, ia moer o Edson. E o Edson pegou e falou: não, eu sou o Edson, aquele ali é o Pelé, né? E o Edson fez muita besteira, entre elas gravar com a Elis Regina, que eu não sei. Vamos segurar isso aí. Cabeça, vamos segurar isso aí, gravou com a Elis Regina, porque a gente precisa fazer uma pausa de 30 segundos. Vai, Dani, aperta esse botão aí, faz favor. Aperta o botão. 4 em campo. Preleção.
diria alguém, vamos faturar, né? A gente precisa soltar nossa vinheta. A gente tem 1 minuto e meio para falar sobre Elis Regina e Pelé. E o João se foi embora. Falou, foi embora. O Éboli deve ser a única pessoa do mundo que tem o Edson e o Pelé ao mesmo tempo, né? Eu nunca tinha visto uma coisa assim, né? Porque ele sempre separa tão bem um do outro e no caso o Éboli conseguiu... Você é um gênio, Éboli, você conseguiu... O gênio é o Pelé. No início de carreira, eu fui fazer uma reportagem com o Pelé, fui fazer uma cobertura de um evento em que ele estava, só para falar da generosidade do Pelé. E aí, em determinado momento, acho que a segurança perdeu o controle e os jornalistas foram para cima do Pelé. E alguns seguranças conseguiram se colocar entre os jornalistas e o Pelé. E eu estava justamente por trás de um segurança. E olha que eu sou grande, né? E tentando fazer a pergunta para o Pelé percebeu, ele esticou o braço, me pegou pelo pescoço e trouxe para próximo dele para que eu pudesse fazer a pergunta. E eu olhei para o segurança. Olha aí, ó, meu amigo, companheiro. Que maravilha. Somos íntimos, dá licença. 1 minuto agora para Elis Regina e Pelé. Vocês querem ouvir ou querem falar? Vamos ouvir, é mais engraçado. Mas canta, Pelé. Me disseram que você toca violão tão bem, meu filho. Todo lugar que eu chego, todo mundo quer que eu toque violão. Mas canta pra mim. Eu vou dizer pra você por que eu não vou. Por que cantar. Foi? Então presta atenção. Por que foi? Outro dia me pegaram de surpresa, me deram um violão e fizeram eu cantar. Eu todo desajeitado, cantando tudo errado. Não achei tão ruim não, gente, na boa. João, por favor, seu parecer. Eu gosto do Pelé de qualquer jeito, até tossindo eu gosto. Você viraria a cadeira pro Pelé? Viraria. Sabe por quê? Porque o Pelé, ele tem aquele tipo de carisma que quando ele entra numa sala, alguma coisa te chama assim, você tem que virar e olhar. É o Pelé. E hoje em dia, com um remedinho que 97,9% dos cantores usam na voz, ele estaria perfeito. Tem swing ali. E tem o timbre, né? Esse timbre, entende e tal. É uma voz muito característica, né? Mas não achei ele super desafinado, não. Gente, infelizmente, a gente abriu essa aglomeração muito tarde. Ainda bem que ele é o rei do futebol, né? E não é o rei do microfone, por exemplo. Eu quero agradecê-los demais.